Fala, atletas investidores, tudo bem com vocês? Eu, personal investidor, vou estar com vocês fazendo uma passada geral aí no Ibovespa e no dólar, para a gente entender como que a nossa bolsa de valores está se mexendo, tá? Principalmente pelo índice, né? Então, um composto de ações principais do Brasil com maior liquidez acaba compondo o índice e a gente vai ver, analisando o índice, a gente consegue ter um entendimento para onde vai o mercado, para onde vai as outras ações, porque muitas pessoas estão começando a investir agora, e também para saber o dólar, né? O dólar caindo ou subindo é muito importante para a galera que vai comprar qualquer coisa. Nós sabemos que no Brasil tem muita coisa importada e muita coisa que passa pelo dólar, e isso faz o quê? Automaticamente isso reflete nos preços, tá ok? Então vamos lá para o gráfico. Aqui chegando no gráfico, nós já podemos ver, tá? Estamos aqui exatamente no Ibovespa, e olha que nós vemos aqui. Geralmente o pessoal tem mania de olhar a curto prazo, então olhando a curto prazo você acaba não vendo o que realmente ele quer fazer, tá? Então vamos ver aqui no longo prazo. Estamos no gráfico aqui mensal, olha só que interessante. Ele tinha feito aqui, ó, uma linha de tendência de alta, e ele estava levando. De repente, ele começou a andar de lado. Então, vamos olhar aqui, ó. Ele estava aqui numa tendência e aqui em meados de 2010, ele começou a andar de lado. Andou de lado por um tempo e começou a subir em 2016. Ele ficou caindo, na verdade, a bolsa levemente caindo, uma correção de 6 anos aproximadamente. Depois ele começou a subir, ó. E aí ele foi subindo nesse patamar e agora fez outra linha de tendência, ó, com esse fundo. Fazendo uma linha de tendência, a gente vai seguir essa nova linha de tendência. Você percebeu? São duas linhas de tendência. Ele fez uma linha de tendência aqui, ó, que foi levando, rompeu ela para baixo, outra linha de tendência, e depois dessa segunda ele veio andando meio que de lado, caindo levemente, volume muito baixo, e aqui, exatamente aqui, ó, em 2016, ele começou a subir e criando uma nova linha de tendência. O que é a linha de tendência? É uma linha que é traçada imaginária para mostrar o movimento do preço, se ele está subindo, se ele está descendo. Aqui é uma linha de tendência de alta. Então, toda vez que o preço está acima dessa linha, é um movimento de alta dos preços. E olha que nós vemos aqui agora mais curto, tá? Então, a gente olhando o gráfico mais curto, na última linha de tendência, onde eu mostrei, tá? Ele fez o quê? Foi subindo e chegou aqui em 2020, né? Que foi aqui aquela coisa terrível, né? Começou a estourar a pandemia e tal, mas aqui um pouquinho antes de estourar a pandemia aqui no Brasil, ele já estava acusando que cairia. Olha aqui, fazendo uma figura gráfica aqui no topo, tá? E automaticamente a gente vai ampliar para analisar isso mais de perto. Olha aqui onde ele bateu, exatamente nessa região. Aí olhando nessa região, ele, pandemia empurrou lá para os 62 mil. Depois ele automaticamente se recuperou e fazendo um outro ponto aqui em 2021. Um ano depois ele fez o quê? Um topo aqui um pouquinho mais alto, certo? Nessa região aqui dos 130 mil. Aí ele caiu, tentou se recuperar, caiu. E o que ele forma com isso, galera? Ele formou aqui, ó, um canal de baixa, tá bom? Um canal de baixa. Esse aqui é um canal de baixa, essas duas linhas pretas, ou seja, ele começou a cair o preço, ó, fazendo esse movimento baixista. O que nós vemos? Quando a gente puxa um Fibonacci, da onde ele saiu, que foi lá da pandemia, o pico mais baixo da pandemia, até o topo mais alto depois que ele se recuperou, nós vemos que essa região toda é uma região de compra, é uma região de possível compradores posicionados, certo? Isso olhando no mensal e no semanal é a mesma coisa, tá? E automaticamente aqui a correção desse movimento é exatamente nessa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região
é uma região de correção do preço. Olha lá, ela subiu, aí quando ele rompeu esse topo, ele vai tentar testar aqui as regiões de descanso ou de impulsão. Então ela tem uma correção, ele veio, não chegou na primeira correção, a primeira correção era que ele chegou, mas não chegou na segunda, subiu, bateu aqui, criou um canal, desceu e aí sim ele foi testar essa correção. Essa correção é de 50%, nós sabemos que o índice respeita os 50%, e aí ele subiu de novo, parando novamente no canal de baixo, tá? E aí o que nós vemos agora bem... Se a gente parar e analisar aqui, tá? Olha lá. O que nós podemos ver aqui agora, analisando mais de perto? Nós conseguimos ver isso aqui, ó. Região de compra, comprador compra, empurra para cima. Região de compra, comprador compra, empurra para cima. Mesma coisa, então ele acabou fazendo um fundo duplo. Se você olhar aqui, ó, tem um fundo, tá? Fundo duplo. Olha lá, 2 fundos que segurou o preço. Só que agora tem um fator importante. Eu tinha comentado aqui que ele tinha feito uma linha de queda, né? Que essa região entre essas duas linhas pretas, ele estava corrigindo. Eu até comentei que isso aqui era uma possível bandeira, tá? Para correção, para subir o preço. E eu falei o quê? A intenção do mercado é empurrar aqui para baixo, para o final dela, que é bater no 61,8. Ou testar aqui novamente 50%. Mas o que eu havia comentado foi isso aqui, ó. Que ele bateu aqui, não teve força, aqui abriu uma venda, tá vendo? Quando esse aqui não conseguiu ter força para continuar o movimento e rompeu aqui, ó, fez aqui um Harami, né? Englobou todo esse candle aqui. E aí jogou o preço para baixo. Quando subiu aqui, eu comentei o quê? Exatamente esse movimento aqui. Galera, toma cuidado que ele pode não continuar subindo, porque ele precisa testar aonde ele não testou ainda, que é esse topo aqui, ó. Tá vendo? Ele veio, pá, fez um pullback, tá. Aqui ele não testou. Quando ele subiu de novo, ele não veio testar essa região. E aí, o que acontece? Eu falei, ele pode vir aqui, ó, e testar essa região que tá na linha dos 114 mil, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ele não testou, certo? Lembra que estamos no mensal. Ele não testou, mas como eu puxei esse Fibonacci aqui, ó, daqui, da onde ele começou essa subida. Aqui é a região de compra que bate com a região de compra também maior, tá? Da perna do mensal. Essa aqui é da perna do diário, tá? E aqui, ó, é o final, nessa linha vermelha, é o final da compra, onde ele vai, os players geralmente realizam, e aí o preço cai para ele corrigir. Então, se ele não testou ainda essa região aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele pode vir até aqui, ó, no 125 mil e depois derrubar esse preço de novo para vir testar essa região. Ou seja, ele faria esse movimento aqui, ó, dos preços. Ele foi, bateu aqui de novo, desceu, rompeu, ó. Ele bateria aqui para vir testar essa região, que é a região aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha lá. É justamente essa região. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele subiu, ele desceu, fez um pullback, desceu de novo, subiu, rompeu essa região que eu mostrei para vocês, tá? Rompeu essa região, tá? Rompeu essa região, tá? Subiu aqui, rompeu, e aí ele pode fazer o quê? Rompimento,
realização do diário, que é no topo, que são topos importantes. São 3 níveis de topos importantes. Esse primeiro nível no 118 mil. Outro importante. A gente pode até deixar aqui, ó. Topo importante no 120 mil. Topo importante no 124 e topo importante aqui nessa região de 130 mil. Então ele veio, já testou, ele já testou a região do primeiro nível de resistência dos preços, tá? Vou até colocar de vermelhinho, que é um nível de resistência dos preços. Esse tracejadinho, olha lá, nível 1, nível 2 e nível 3. Então ele fez o que aqui? Ele segurou o preço, tá? Aqui ele segura o preço. É um monte do que aqui? É um monte de vendedor, tá? Aqui, ó, acaba acontecendo isso. Um monte de vendedor, ó, posicionado para derrubar o preço, tá? Nessa região e nessa região. Então, saudavelmente, o que ele pode fazer? Ele pode vir aqui no último alvo, como ele pode aqui tocar 2 vezes o primeiro alvo, tá? O penúltimo alvo e o último alvo, penúltimo alvo, e depois ele pode despencar buscando essa região aqui, tá? Buscando essa região aqui. Só para vocês entenderem e ficar bem ilustrado, tá? Que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então ele pode subir até aqui e vir buscar essa linha azul, ó. Tá vendo? Que é a linha de correção nessa região, que tá ali entre os 114, como eu tinha falado, tá? Vou colocar mais para cá certinho. Entre 114 e 111 mil. Então, nessa região, ele pode estar vindo testar. Eu acho que essa região é até mais fina aqui, ó. Aqui, aí. Então, ele pode estar vindo aqui dos 114 até os 112, 113 mil. Nessa região, para testar esse fundo aqui, certo? Então, nós vemos o que? O mais importante. Naquele nível aqui, ó, tá vendo? Linha de tendência de alta. Ele fez o que? Se a gente olhar, ele vazou ela uma vez, 2 vezes, desceu e está subindo para ficar acima dela. Se ele confirmar movimento acima dessa linha de tendência, que nós vamos ver aqui? O que nós vamos, se ele confirmar acima da linha de tendência? Ó, acima dessa linha de tendência, se ele confirmar, ele está mostrando que ele está voltando à tendência primária, que é a tendência de alta a longo prazo, tá? Então ele pode trabalhar aqui em cima, ó, subindo até esse nível, depois ele testa essa região para confirmar a continuidade. Vamos lá. Aí, ok. Quando a gente chega aqui agora e vai para o semanal, para vocês verem um pouquinho mais perto o que está acontecendo, nós temos isso aqui, ó. Como eu havia falado, tá vendo? Aí, aqui, pronto. Aqui nós temos uma linha de tendência, tá? Um Fibonacci para medir a alta, onde terminaria essa alta. Terminaria nessa região aqui, ó, tá vendo? Entre essa e essa, esse ponto vermelho aqui, ó, que tá marcado. Onde comprar? A compra é nessa região, venda nessa região.
Então, fica muito esperto que ele tá o quê? Ele tá exatamente aonde? Na região de venda. Então, qualquer momento ele pode ser despejado para baixo para fazer essa correção. Buscando o quê? Ele está muito longe daqui, ó. Ele está muito longe agora. Essa região aqui, galera, ó, que eu falei que ele não veio testar, tá vendo? Ele não veio até aqui, ó. Ele parou antes e subiu. Aí tem uma média de 9 períodos. O que ele pode fazer, galera? Romper essa média de 9 e vir testar aqui nessa 20. Então, provavelmente pela onda, se ele subir até aqui agora, se ele romper aqui, ó, essa região tracejada, lembra? Que é o primeiro nível que segura o preço, ele vai bater aqui, ó, e vai descer. Se ele descer, essa média já vai ter subido até essa região, provavelmente. E aí ele vai vir buscar ela para fazer esse teste aqui, ó, tá? Então vamos ficar muito atentos, tá ok? Porque olha só esse candle comprador subindo, mas olha o volume abaixo da média de 20 períodos. Então isso mostra fraqueza nessa subida, tá bom? Então toma muito cuidado com ações nessa região. Vale muito mais a pena esperar uma fraqueza do mercado para esperar a correção ou entrar vendido. Claro, pessoas que trabalham com operações de curto prazo, tá? Mas extremamente arriscado nessa região, é uma região de retorno do preço, tá bom? Então isso reflete nas ações também. Bom, vamos lá para o dólar. O dólar, só vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um. Que acabou a pilha, que é tudo ao vivo, né? Galera, tô apanhando para abrir um negócio que você acredita? Bom, se mexer nisso aqui eu posso quebrar. Enfim, aqui é tudo ao vivo. Ao vivo. Então, pessoal, aqui, ó. Vamos lá. Vou sem mouse mesmo. No dólar, a gente está agora no mensal. O que nós podemos ver o dólar aqui no mensal? O dólar, ele tinha uma média, tá vendo? As médias aqui, 9 períodos e 20. E ele tem um canal também aqui, essa linha preta e essa linha preta. É um canal de alta, tá? Dos preços. Tá bom? E aí, nesse canal, olha que interessante. Investidores atletas. Ele veio e agora só, depois de muito tempo, tá? Ele começou essa alta aqui, ó, em meados de 2011, foi subindo e agora rompeu essa linha aqui
2017, rompeu ali em 2018, que foi aquela crise, né? E depois ficou na alta e agora rompeu agora, ó, tá vendo? Rompimento para baixo. O índice, ele tem uma correlação negativa, tá? Com o dólar. Então, se o dólar começar a cair, provavelmente o índice vai subir. E o que está apontando para nós? O dólar criou o que aqui? Ele criou uma tendência de baixa. Olha aqui. Sério, uma tendência de baixa? É, uma tendência de baixa, ó. Ele ficou andando de lado por um tempo, formando aqui uma caixa, né? E, derreteu. Rompendo essa região aqui, entrou venda. Aqui abriu uma outra venda. Como foi essa venda? Que ele veio corrigir exatamente na média de 20 períodos, com a média de 9, bateu. Quando ele rompeu aqui, ó, essa estrutura, vou colocar de perto para vocês olharem. Quando ele rompeu essa estrutura, tá vendo? Ó, ele subiu, querendo continuar uma tendência, retomar a tendência de alta, deixou aqui um padrão de venda, no rompimento desse candle entrou venda, olha lá. E aí ele foi caindo. Claro que o mercado não cai de uma vez, né? Ele vai caindo aos poucos. E aí ele foi caindo e até agora, aqui mais uma vez. Percebe que a média de 9 períodos tá fazendo o que com o preço? Ó, tá conduzindo o preço. E olha aqui o que aconteceu. Um candle. Aí. Um candle vendedor. Uma barra expressiva. Tá vendo? De candle de venda, a 9 conduzindo. E agora aqui, ó, no rompimento desse candle para baixo, abriu uma venda. Ele já testou para baixo daqui, ó. Tá vendo? Esse, como é o mensal, não terminou o mês ainda, né? Então, ele rompendo essa média para baixo, vai abrir venda. Então, provavelmente, vai estar surgindo vendas aí no dólar, tá? Mas temos outra interferência que vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Qual é a interferência? A interferência é essa. Lembra que eu falei? Linha verde é uma linha de correção ou compra. Linha vermelha de realização. Olha como ele está perto da realização. Primeira realização aí do dólar está no nível de 454. E o último nível, se acaso ele alcançasse, estaria nesse nível de 3,857 o dólar. Todo mundo ia querer, né? Todo mundo ia querer ir para Disney, né? Nesse nível. Ó, nível que segura o preço. Tá bom? Ó, primeiro nível que vai segurar o preço, que está no 4,51,5. Segundo nível que vai segurar o preço está no 4,01. E o terceiro nível está no 3,60. Tá ok? Então aqui, ó, provavelmente, olha que interessante, vai entrar compra em R$1,54. Por quê? Porque nessa região, tá vendo? Essa linha verde aqui é uma linha de suporte muito forte anterior. Tem uma tendência, a última tendência aqui, a linha de tendência passando. Tá vendo? E tem a linha de realização vermelha. Então, você percebe que são vários fatores, tá? Vários fatores. Se você olhar, olha o fundo anterior. Tá vendo? Então, vários fatores aqui para ter briga nessa região, tá? Ou ele continua esse canal de baixa, ou daqui ele retoma para subir, tá bom? Lembrando que aqui é o mensal. Vamos pro semanal. Já no semanal, o que nós podemos ver aqui? No semanal, temos uma linha que está continuando em uma tendência de baixa, tá? Aqui a gente já consegue ver isso aqui. Ó, tinha saído do lugar. Aham. Agora sim. Galera, retomando aqui, tá? Que tinha saído do lugar aqui.
fui mexer no outro gráfico, ela saiu do lugar. Então, primeiro alvo de realização de venda nos 4,38 e a última realização de venda nos R$ 3,71, tá bom? Então, você percebe que ele veio num canal, olha lá, essa linha preta num canal, sendo conduzida pela 200, cortando por cima do preço, empurrando o preço para baixo. Então, ela pode ter uma acentuada para baixo, sim, tá? Pode ter uma acentuação dos preços sendo jogados para baixo. Agora, quando vai acontecer isso? Aí, cara, só ter uma bola de cristal. Mas temos que estar atentos. Olha aqui que interessante para a galera que opera a médio prazo, tá bom? Isso aqui, ó. Se vocês olharem, eu tinha comentado isso, que ele sairia, desceria e testaria. Ele testou 2 vezes, duas, exatamente na média de 20. E agora, eu havia comentado quando eu estava aqui, se ele rompesse, ele ia descer, ia testar, ia buscar essa região que ele rompeu, mais a linha de 20. Quando ele pegou, olha o que ele fez, que bonito. E agora a linha de 9 períodos está conduzindo o preço, bateu na 9, já abriu outra setup de venda, tá vendo? Ele rompeu essa linha aqui. Então, isso aqui abre venda nessa situação. Deixa eu mostrar para vocês. Claro que não é uma ciência exata, tá? Mas olha aqui, ó. Essa região aqui. Então aqui, galera, abre venda, ó, nessa região. Esse candle aqui anulou esse de compra em cima da média, empurrou para baixo o preço, fechou aqui num padrão, tá? De um padrão gráfico de reversão e desceu. Quando desceu aqui, esse candle, se ele rompe aqui essa região, tá? Essa região entra a venda e ele já rompeu e voltou. Então, provavelmente, galera, toma bem cuidado no começo da semana que pode entrar venda forte para baixo, tá? Esse aqui é apenas um estudo, tá bom? Ninguém tá fazendo call, fazendo recomendação, mas apenas um estudo aí do dólar para entender o que ele pode fazer, tá? Vamos analisar aqui, ó. Ele pode acelerar para pegar essa faixa aqui, ó. Tá vendo? Que é uma linha de tendência, mas toda essa situação que eu comentei aqui. Então, galera, vamos prestar atenção, atletas investidores, na hora de investir. Na hora de você fazer operações, a galera que trabalha dia a dia tem que tomar muito cuidado com essas oscilações que ela acaba enganando, né? Se você olhar no diário, você vai ver muita compra, vai ver muita venda e acaba te atrapalhando na sua decisão. Quem tá nos 15 minutos, 5 minutos, pior ainda, tá? Ou de curtíssimo prazo, que são os caras do day trade. Isso pode dar uma complicação na sua cabeça e você pode perder dinheiro sabendo para onde vai o dinheiro. Então, se já aconteceu isso com você, você tá lá, não é compra, vai subir o mercado isso, ou vai descer, aí você vai lá, entra na operação, o negócio vai contra você, tira você da operação e depois vai a favor, entendeu? Então, tudo isso nós temos que tomar cuidado na hora de operar. Então, se você começar a aprender a olhar em gráficos maiores, você começa a entender para onde vai o dinheiro, entendeu? E você consegue fazer operações mais estruturadas. Eu parei de fazer day trade, né? Hoje eu estou fazendo operações de swing trade em ações. Então, eu trago mais segurança, estou sendo mais assertivo e é engraçado, mas ele traz mais capacidade de você aumentar lucros e aumentar o seu capital no médio prazo, nem longo prazo, no médio prazo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar seu comentário se você curtiu essa análise. Você pode falar comigo se tiver dúvida, perguntar sobre alguma ação, sobre algum ativo que você quer que faça análise gráfica. Lembrando que aqui não é recomendação de compra ou de venda, mas é a critério de estudo. Então vamos estudar, vamos andar junto nisso aí. Compartilha com os amigos também, dá sua curtida aí.
Tamo junto, atletas investidores. Grande abraço e fica com Deus!